Graça e paz a todos os irmãos, né? Como o pastor Isnar falou. Eu falei 2004 não, viu, pastor? É 2014. Falei, meu Deus, 2004, nem sabia desse livro, né? E, e a honra é uma coisa assim que me pega bastante, né? Porque ela proporciona para a gente cada vez mais um caráter cristão, né? Então eu tô desde 2014, né? Falei 2004. E para mim é um prazer. Falei para o pastor Isnar ontem, né? Que é um prazer estar aqui junto com vocês e junto com eles, porque o pastor Isnar, a Glaucia, os meninos da Ana B, são presentes que o Senhor deu para minha vida, para minha casa, para minha família. Quando a gente olha na Bíblia, tem um texto que Paulo fala em Filipenses de amigos de caminhada, né? Que são amigos de ministério. O pastor Isnar e a Glaucia, né? E os meninos e a Ana são esses amigos de ministério, que veio através do ministério e ficou para a nossa vida, né? Eu falo assim, para sempre, nem a distância separa a gente, né? Então é muito bom estar junto com vocês. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho, na verdade nem é aprender, porque quando a gente começa a ler, a gente vê que no fundo, a gente sabe sobre essa questão da honra, mas de vez em quando a gente deixa ela de lado, né? Então nessa noite a gente vai ouvir um pouco, como o pastor Isnar falou, né? Permitir que Deus ministre o nosso coração sobre o princípio de honrarmos os nossos líderes espirituais. E não só líderes espirituais, honrarmos especificamente os líderes eclesiásticos, os pastores, né? Então, nossa base de leitura bíblica vai ser 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 30. 1 Samuel 2:30, né? Vou ler aqui devagarzinho para você ir anotando aí, quem gosta de anotar, eu não sei vocês, né? Tudo que eu leio, tudo que eu ouço, eu gosto de anotar e depois o Senhor vai estruturando dentro da minha alma, dentro da minha mente. Então, 1 Samuel 2:30 diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aqui Deus está tratando na vida de Eli, né? Na família de Eli. Deus está confrontando o profeta Eli. E eu acho bem interessante, porque tem uns versículos na Bíblia, não sei vocês, né? Tem uns que falam, ai Deus, que delícia, como eu amo esse texto, né? As meninas, aqui quando eu falo as meninas, e as meninas da rede das mulheres aqui da igreja, a mulherada da célula, discipulado, às vezes elas falam assim, meu Deus, mas você ama todos os textos. Eu falei, não, tem uns que me chocam, né? Tem uns que me desafia. Esse texto, esse versículo é um versículo que me desafia a entender ainda mais esse princípio de honra, e principalmente esse princípio de honra aos pastores, porque aqui Deus é muito claro, ele fala assim, ó, eu honrarei aqueles que me honrarem, e desprezarei aqueles que me desprezam, ou seja, aqueles que me desprezam serão desprezados. E às vezes na nossa cabeça não cabe essa menção do Senhor. Ah, Deus está me desprezando, Deus está me deixando só porque eu não estou honrando o meu pastor, só porque eu não estou honrando o meu líder, né? Às vezes vem, né, primeira leitura, como assim, né? Deus está desprezando, isso é uma coisa humana. Não, na verdade não é o Senhor que nos despreza, somos nós que permitimos que o Senhor venha nos desprezar, quando a gente não pratica o princípio de honra aos nossos líderes, aos nossos pastores. Eu acho bem interessante que a gente tem essa tendência humana de jogar a culpa, de achar um culpado, né? Isso é uma tendência pecaminosa na nossa vida. Ah, então Deus vai me desprezar se eu não honrar o meu pastor, se eu não honrar os meus líderes. Não, você se despreza. Você permite, através da tua desonra, que o Senhor venha ser fiel na tua vida, e a fidelidade do Senhor é cumprir com a palavra dele, né? Então não é que o Senhor escolhe nos desprezar, nós escolhemos ser desprezados pelo Senhor quando optamos ou quando praticamos, se era inconsciente, hoje em nome de Jesus não vai ser mais, quando praticamos a desonra aos nossos líderes espirituais. E eu estava orando esses dias, né? Quando a Glau e o pastor Isnar pediram para eu compartilhar essa parte desse material com vocês, e eu fiquei muito orando sobre a palavra honra, e eu falei, Deus, nós estamos vivendo num momento da nossa geração, né, atual,
que às vezes é estranho falar de honra até para os crentes. E isso me chocou quando eu comecei a orar ao Senhor. Isso, Deus, como pode ser estranho, às vezes, falar para os crentes, para os cristãos, sobre honra, quando a honra deveria fluir naturalmente da nossa vida depois de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas aí eu percebo também que uma coisa que está muito, muito forte nessa nossa época, nessa nossa geração, é a falta de respeito. Então, a falta de respeito, ela está num nível tão grande em todas as áreas, né? Seja na igreja, seja no mundo, seja no trabalho, seja na escola, misericórdia, né? A falta de respeito, quando eu vejo, assim, filhos, às vezes pequenos, desrespeitando os pais, né? A falta de respeito hoje está muito presente. Então, por isso que parece estranho falar sobre honra, porque o mundo, o desrespeito e a desonra está muito normal, mas nós não podemos nos acomodar com isso e não nos igualar com isso, né? O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração. Quanto mais eu achar estranho algumas coisas em relação à postura da palavra sobre a minha vida, significa que mais longe do Senhor o mundo está. E hoje nós vivemos uma época onde a desonra e a falta de respeito é enorme. É enorme, né? E em qualquer área, né? Não é só criança e adolescente, não. É em todas as esferas da sociedade, a falta de respeito é muito grande e por isso parece até estranho falarmos sobre honra. Mas nós não somos os que retrocedem. Nós somos aqueles que avançam e nós vamos avançar em nome de Jesus, vivendo a honra, né? Vocês já estão aqui com o pastor Isnar há 5 semanas, né? Então vocês sabem que a questão da honra não é uma questão de coração, não é uma questão de falação, porque às vezes a gente fala, olha, eu honro meu pastor, eu faço isso pelo meu pastor, mas o teu coração não acompanha. Honrar, né? Lá no comecinho, vocês devem ter ouvido o pastor Isnar falar sobre isso, honrar é valorizar no coração, porque senão o que a gente tem é uma obediência, uma honra vazia, né? Deus ministra muito isso comigo, né? Quando através da Beatriz, da Larissa, das minhas filhas, né? A Bia tem 20 anos, a Lala tem 16, e às vezes eu peço algumas coisas, agora mais tranquilo, mas quando elas eram menores, eu pedi algumas coisas para elas, e aí elas falavam assim: tá bom, mãe, vou fazer. Né? Daí ela falou, eu ouvia elas resmungando. Gente, eu falei, Senhor, isso é desonra, né? Isso é uma obediência vazia, porque fala, ok, vou fazer, mas lá dentro tá remoendo, lá dentro tá resmungando, lá dentro tá, não sei por que eu tô fazendo isso, não concordo com aquilo, isso é desonra. Né? Porque a honra, ela é um valor que a gente dá para o outro, e hoje nós estamos falando dos nossos líderes espiritual, dos nossos pastores. A honra é algo que nasce, que brota, é um valor que vem do nosso coração para o nosso pastor. E aí, hoje eu queria, né? Eu oro e desejo que todos nós possamos escolher sermos homens e mulheres não desprezados por Deus, mas homens e mulheres totalmente alinhados com o Senhor, porque escolhemos honrar aos nossos pastores. E quando Deus fala isso para Eli, né, eu vou honrar aqueles que me honram e vou desprezar, vou agir com desprezo para aqueles que me desprezam. Eu lembro muito de uma fala, né, que a gente ouve muito, que é assim, ó, eu temo a Deus e não aos homens. Né? Eu sou fiel a Deus e não. Gente, como eu ouço principalmente a questão de fidelidade. Não, a minha fidelidade, o meu compromisso é com o Senhor e não a homens. E, na verdade, a gente tem que cuidar com isso, porque a Bíblia fala assim que quando a gente aceitou Jesus, nós tomamos a nossa cruz e seguimos através dele. E o que é a cruz? A cruz é o meu relacionamento com Deus, na vertical, que vai influenciar o meu relacionamento com os homens, que é a horizontal. Então não tem como eu falar, né, que eu honro a Deus, que eu sou fiel a Deus, que eu sou compromissado com Deus e não honro o meu pastor, e não honro a minha pastora, e não honro os meus líderes. Não tem como falar que eu sou fiel ao Senhor e não sou fiel aos compromissos com os meus pastores, e não sou fiel à minha igreja, né? Isso a Bíblia chama de desonra, né? Samuel, aqui em 1 Samuel, Deus está falando isso. Aqueles que me honrarem. Como que nós honramos ao Senhor? Quando nós tratamos bem. Né? Eu até anotei aqui, quando nós tratamos com fidelidade, quando nós falamos e nos comportamos com honra aos nossos líderes. Eu acho incrível essa forma de nós servirmos a Deus. Tudo o que nós fazemos ao Senhor reflete as pessoas. Nós servimos ao Senhor
servindo as pessoas. Nós amamos ao Senhor, a Bíblia fala, né, que a gente ama a Deus quando nós amamos as pessoas. Em 1 João isso é muito claro. E a honra é a mesma coisa. Nós honramos a Deus quando nós honramos os nossos líderes, quando nós honramos os nossos pastores, né? E a nossa atitude então, a nossa atitude com Deus, ela vai sempre refletir na nossa atitude com os nossos líderes, né? Eu sempre tenho isso, eu tenho muito isso em mente, né? Principalmente quando as pessoas falam assim, eu sou fiel, né? Ah, eu não tô vindo na igreja, ah, eu não participo disso, ah, eu não sei aquilo, mas com Deus eu sou fiel. Mentira. Mentira, olha o engano, né? Lá em João, no capítulo 8, a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira e de todos os enganos. E Satanás sempre vai tentar nos iludir para que a gente não absorva e não usufrua da recompensa da honra. E hoje, a recompensa de honrarmos os nossos líderes, a primeira coisa, nós vamos ver outras coisas que nós ganhamos com essa honra, é não sermos desprezados. Então não tem como você falar que você é um homem, uma mulher compromissado, um homem, uma mulher fiel ao Senhor, né? Se o seu pastor, se o seu líder falar assim, não, comigo ele não me trata assim. Não, na minha vida ele não age assim. A nossa vida com Deus reflete totalmente no nosso relacionamento, então, com as pessoas. Eu falo assim que eu tenho um testemunho sobre isso, que é horrível, mas para mim é ótimo, porque Deus me tratou, né? O pastor Isnário e a Glaucia já sabe disso, que eu já contei isso para eles. Meu marido, o pastor Eliel, né? Nós vamos fazer, ele tem 24 anos, né, de ministério, então faz 24 anos que ele é o meu marido e o meu pastor, né? E eu lembro uma vez que a gente estava aí em Maringá ainda, perto de vocês, e a gente estávamos numa reunião da clã, faz tempo isso, gente, eu não consigo nem lembrar o que era o assunto, só lembro da cara que eu fiquei, né? E o Eliel começou a falar alguma coisa para a clã que eu achei bobagem, que falei, nada a ver isso aí. Mas eu não só achei, eu resmunguei, eu falei com a minha cara, né? Porque o Eliel e as meninas aqui em casa falam que eu não falo só com a boca, eu falo com a cara, né? Então eu falei, nossa, eu não lembro o que era o assunto, mas eu falei, nossa, o que ele tá falando? Que bobeira, nada a ver, não sei o quê. E fiquei resmungando ali no meio da reunião. Acabou a reunião, o Eliel foi para o gabinete dele e eu fui atrás, fechei a porta e falei assim para ele, marido, que eu chamo ele de marido, né? Falei assim, marido, nossa, que é isso que você falou? E falei, não precisa ser ver, gente, né? Um dia Deus vai me lembrar o que era o babado, que eu não lembro o que era que eu estava ali, né, não concordando com ele. E ele passivamente ficou me ouvindo, sentadinho lá na cadeira dele, quietinho. Daí o Eliel falou assim para mim, Débora, se o teu pastor fosse outro pastor e não eu, você estaria agindo assim? Gente, naquela hora minha cara assim queimou e meu coração pegou fogo, porque na hora eu falei assim para ele, não, eu não estaria agindo assim se o meu pastor não fosse o meu marido. Eu não estaria agindo assim, eu não ia ter resmungado, eu não ia ter entrado e dado de dedo, onde já se viu? Eu falei, não ia, né? Eu falei, marido, eu não ia. E aí eu pedi perdão, né, pro meu pastor, né, que naquela hora era o meu pastor falando, né? E nesse momento Deus ministrou muito meu coração a questão de respeito, que não é porque eu sou íntima que eu não vou ter respeito, pelo contrário, quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, com essa autoridade, mais respeito eu tenho que ter com ela, né? E isso mudou a minha postura como ovelha, como esposa diante do meu pastor. Então, se você é íntimo do seu líder, se você é uma pessoa que convive bastante com ele, né? Lógico que a gente brinca, a gente conversa, é tão gostoso, flui, mas o respeito tem que ser maior, ainda maior, porque o nosso compromisso com Deus vai refletir no nosso relacionamento com as pessoas. Como que eu poderia ter falado lá atrás, né? Ter tido, não, eu sou uma mulher que ora, eu amo jejuar, e ficar dando de dedo na cara do meu pastor, que na ocasião era o meu marido, né? Quanto mais íntimo, mais respeito. E às vezes a gente pratica, como eu falei aqui, a desonra sutil, sabe? Porque às vezes naquele dia na reunião, né? Eu resmunguei e, gente, eu sou uma pessoa que falo bem, assim, né? Eu não sou daquelas que fala baixinho, não sou, né? Então, penso que o meu resmungo, muitas pessoas ouviram. A minha cara, muitas pessoas viram, né? Então, isso é uma desonra
como é que eu falo aqui? Escancarada, né? Tipo assim, desonrei mesmo, depois fui na frente, no gabinete do pastor, falei mesmo, né? Uma desonra, assim, escancarada. Mas, às vezes, tem essa desonra sutil, que é essa obediência vazia, de você estar lá, ok, pastor. Não, vamos, não, muito bom. E lá dentro você está detonando o teu pastor. Lá dentro você está assim, que absurdo, né? Ou não só lá dentro do teu coração, mas aí acaba aquela situação, ou o seu pastor não está ali na frente, ou o seu líder não está ali na frente, e ali você começa então sabe, a fuxicar, a fomentar, né? Então você não desonrou na presença, né? Mas sabe, porque, né, para não ser rotulado, olha, o fulano é contra o pastor, ele não concordou. E às vezes por um cuidado que a gente tem com a gente, né, infelizmente, mas aí depois nos bastidores, né, aí começa às vezes uma fala, um comportamento, uma desonra sutil, né? Às vezes é no pensamento, sabe? São desonras sutis que vão acontecendo na nossa vida e aí a gente acha que tá tudo bem. Não, eu amo eu amo a Bíblia, assim, eu amo a palavra porque ela é muito clara. Não existe meia desonra, não existe mais ou menos honra. Ou você honra ou você desonra, né? E a honra é esse valor, é esse respeito que vem do nosso coração. E tem um texto, daí, né, para vocês que estão anotando, que está lá no Salmo 92. Salmo 92, no versículo 13, a palavra de Deus fala assim, que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor vão florescer, né? É uma promessa do Senhor. Não é aqueles frequentadores de igreja, não são aqueles que vão à igreja, são os que estão plantados na igreja. Eu amo a Bíblia porque às vezes é uma palavrinha que faz toda a diferença. Porque às vezes você pode falar, não, mas eu frequento a igreja. Eu vou no culto, agora na pandemia, mesmo culto online, eu frequentei. Mas a Bíblia não fala de frequentadores. Salmo 92, 13 fala assim, os que são plantados na casa do Senhor, esses vão florescer. O que é ser plantado na casa do Senhor? Ser plantado significa servir a igreja, né? Mas agora as coisas já estão mais voltando ao normal, né? Mas a gente tinha eu fiquei assustada com a igreja na época de pandemia, porque tudo parou e a vida espiritual das pessoas pararam, né? Deus é muito maior que pandemia e teve pessoas que deixou de honrar os seus líderes porque não honrou Deus em meio à pandemia, né? Você pode servir com ou sem pandemia, né? Ser plantado na casa do Senhor vai fazer você florescer, vai fazer você viver o que Deus tem para você. Plantado na casa do Senhor é servir. Plantado na casa do Senhor é dizimar, é ofertar. Isso significa ser plantado na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor significa honrar os seus líderes, ter compromisso com seu pastor. Se você é um homem ou uma mulher que serve em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer circunstância, se você é um homem ou uma mulher que dizima e oferta, se você é um homem ou uma mulher que honra o compromisso com o seu pastor, com o seu líder espiritual, a palavra está falando assim, sim, você vai florescer, sim, você vai colher, sim, você vai viver os sonhos que eu tenho para você. Tá vendo como que é a gente que escolhe? Eu falo assim que a Bíblia é a gente que escolhe, a vida é a gente que escolhe. A gente que escolhe se vai querer ser desprezado pelo Senhor, a gente que escolhe se nós vamos querer ou não florescermos no Senhor. Então, que em nome de Jesus, eu seja cada vez mais uma mulher plantada na igreja, né? Que você seja cada vez mais um homem, uma mulher plantada na igreja, para que você floresça. Você florescendo, sua casa floresce, sua igreja floresce, né? Os que estão em volta de você vão ser abençoados. Florescer é servir, dizimar e ofertar e ter compromisso com o seu pastor, com o seu líder. Segundo, tudo isso aqui era falando do primeiro, que é honra, né? Honrando no geral. Segundo, vamos falar 3 tópicos, tá? Para você falar que parte que nós estamos. Segundo, é a questão de 2 ou 3 testemunhas, né? Eu amo essa parte do livro, quando ele fala sobre as 2 ou 3 testemunhas, porque a gente é muito rápido na mente. E às vezes a gente fica inventando coisas na nossa mente para não honrarmos. Mas e se o meu pastor? Mas e se ele agir assim? E se, sabe, eu tenho uma coisa assim comigo, o problema dele.
se ele agir errado, se ele não, ele vai prestar conta. Um dia Deus ministrou tanto isso no meu coração. Eu vou prestar conta, né? Os pastores vão prestar conta da igreja. Tá na Bíblia, 1 Pedro fala isso, que os pastores vão prestar conta do seu ministério para o Senhor. Não cabe a mim ficar julgando, né? Porque o não honrar é ficar julgando a motivação do coração, sabe? E às vezes a gente fica julgando atitudes, julgando ações como uma alicerce para que a gente possa desonrar. Sabe, amados, eu sempre falo assim, ó, que eu não peco por causa de ninguém. Você não peca por causa de ninguém. Eu não vou ser desprezada por Deus ou desprezado por Deus por causa de ninguém, a não ser por causa de mim mesmo. Então, sabe, a minha vida cristã, a minha postura espiritual, a minha vida de honrar ou não, o meu líder espiritual não depende do meu líder espiritual, não depende de quem é o meu líder espiritual, depende do meu compromisso com o Senhor. Mas aí a Bíblia tem uma coisa que ela fala assim, olha, você tá com uma situação difícil com o seu pastor, e eu sei que essa não é a situação de vocês com o pastor Isnar, porque o pastor Isnar é um homem de Deus, né? Mas lá, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 9 ao 11, Paulo deixa bem claro que nós não devemos nos associar intimamente com cristãos, ou homem ou uma mulher de Deus, que nós não devemos nos associar intimamente com homens de Deus, cristãos, líderes que têm uma vida imoral. Né? Então, quando a gente sabe, eu volto a repetir isso, eu sei que vocês não vivem isso com o pastor Isnar, mas se você, em algum momento, né, a pessoa está ali vivendo uma situação e sabe de uma imoralidade do seu pastor, sabe, uma imoralidade, uma vida, sabe, que é uma vida machucada, machucada pelo pecado, né, marcada pelo pecado. Se você vive isso com o seu líder, a Bíblia fala assim, é bom que você não tenha uma intimidade com essa pessoa, né? Paulo deixa isso bem claro. Se você sabe de algum caso de imoralidade, algo marcado pelo pecado na vida do seu líder, então você não vai viver essa intimidade com ele. E aí, hoje a gente escuta muito isso, né? Eu até notei que, cuidado, muitas pessoas hoje abandonam as igrejas porque ouvem rumores, né, de algo a respeito do seu líder. Então, uma coisa é você ter certeza. Não, o meu líder espiritual tá vivendo esse pecado, o meu líder espiritual tem essa imoralidade. Então, a Bíblia te orienta a não ser íntimo dele. Agora, você viver por rumores, porque às vezes você ouve, porque o teu pastor, porque nós, sabe, você ouve. E aí a Bíblia fala que nós temos que cuidar, sabe? Lembra do Salmo 1? Cuidado aonde você está sentando. Cuidado com o que você está ouvindo, porque só de você ouvir coisas que às vezes não são verdadeiras, só de você ouvir rumores sobre o seu líder, a sua mente, o seu coração já se começa a indispor em relação a ele, já começa a se indispor em relação a ela. E aí tua pastora vai falar algo porque você ouviu rumores ruins sobre ele, você já vai com um pré-julgamento. Você já não ouve da mesma forma, você já não vê a pessoa da mesma forma. Então você precisa praticar a lei de 2 ou 3 testemunhas. Eu vou ler para você, tá lá em 1 Timóteo. Eu amo, né? Porque tudo tá na Bíblia. Então não sou eu que estou falando, não é o pastor Isnar que está falando, não é autores que estão falando, quem está falando é a Bíblia. E eu e você somos homens e mulheres de Bíblia, né? E lá em 1 Timóteo 5:19 diz assim, ó, não aceites denúncia contra os presbíteros, ou seja, contra os pastores. Não aceite denúncia contra os presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Gente, olha que sério esse versículo, e olha como esse versículo ia trazer um alívio para a nossa vida espiritual e para a vida das nossas igrejas. Não aceite denúncia contra o seu líder espiritual, contra o seu pastor, se não exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que contém uma prova incontestável. Então não fique dando ouvido para fofoca, não fique dando ouvido para falatório, não fique dando ouvido porque... Sabe o que as pessoas falam? Eu ouvi dizer. Eu e o pastor Eliel, a gente tem uma coisa muito séria na nossa vida, a gente não ouve dizer nada, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, me disseram. Te disseram o quê? Quem te disse? Porque se é uma pessoa séria, ela não vai se esconder atrás do me disseram. Eu vou te contar uma coisa, mas não conta pro pastor.
entende? Você vai levar a sério algo que falarem sobre o teu pastor, sobre o teu líder, se isso fosse através de 2 ou 3 nenhuma, uma você já nem considera, uma pessoa falou, você nem considera. 2 ou 3 testemunhas. E testemunhas não são pessoas falantes, não são pessoas que saem, não, são pessoas que têm provas incontestáveis sobre aquilo. Caso contrário, filho, não dê voz a rumores. Quando eu leio esse texto de 1 Timóteo, eu falo, Deus, ai, que alívio que ia ser, como ia ser mais leve se as pessoas levassem a sério essa parte da palavra, não ficar dando ouvidos. Sabe, eu acho incrível, porque às vezes a gente fala, eu tenho dificuldade de ouvir Deus. Ai, que coisa do inferno. Tem dificuldade de ouvir Deus, mas não tem dificuldade de ouvir o outro ficar falando. Sabe, se você tem a capacidade de ficar ouvindo besteira do que os outros falam, tenha, sabe, a bênção, a capacidade de ouvir Deus. E hoje Deus está falando, não se posicione contra o teu pastor, não denuncie teu pastor, não se rebele contra ele, a não ser que você tenha prova. Caso contrário, honre. E outra coisa, além, né, de caso, se ela, né, foi o que eu falei, se ele ou ela, se teu líder espiritual tem alguma postura, sabe, que não é correta, isso não impede você de continuar honrando. Na Bíblia, na minha Bíblia, na tua Bíblia, né, isso não nos dá abertura para continuar, para dar, não, agora ele fez isso, eu vou desonrar. Sabe, esse é o problema, a gente acha que a nossa vida, que as nossas atitudes dependem do outro, né? Nós não somos pessoas que reagem, nós somos pessoas que agem a partir da palavra de Deus, né? Sabe, se o outro não está praticando, se o outro não está fazendo, eu tô lembrando aqui, né, porque do Eliel também, né? Tudo é eu e Eliel, porque ele é meu pastor e meu marido. Eu lembro um tempo que eu passei, as minhas filhas eram pequenininhas, eu passei um tempo jejuando e orando. Eu lembro uma vez que eu fiz um jejum de 40 dias, quase morri, porque tinha algumas coisas na vida do Eliel que eu não gostava, sabe? Do meu pastor que eu não gostava. Eu falei, eu já tinha falado, já tinha conversado, eu falei, agora eu vou tacar fogo, eu vou orar, eu vou jejuar para Deus ministrar o coração do meu pastor, né, que era o meu marido. E orei, jejuei, 40 dias, não sei quantas vezes, não sei quem, não sei o quê. Nada mudou. Nada mudou. E um dia Deus falou assim para mim, Débora, não vou mudar, porque isso que você não gosta nele só é diferente. Não é errado, não é pecado, não vou mudar. Porque a gente fica com implicância com os nossos pastores, sabe? A gente fica com umas coisinhas pequenas e quer que Deus mude, e só é diferente. Às vezes age diferente, pensa diferente, tem um temperamento diferente, e o diferente Deus não vai mudar, porque ele é o Deus da diversidade, ele nos fez todos diferentes. Então não importa, sabe, o que o outro, o seu líder, né, não importa a falha dele, isso não vai mudar a tua postura de honra. Mas, caso haja isso, você tem que ter no mínimo de 2 a 3 provas incontestáveis, não para afrontar, para entrar com cura na vida, né, do seu líder espiritual. O autor do livro ele fala assim, ó, os homens e mulheres da Bíblia que honram seus líderes foram aqueles que permaneceram próximo do coração de Deus. Então, homens e mulheres que honram seus líderes a qualquer custo são homens e mulheres que permaneceram perto do coração de Deus. Que eu e você possamos permanecer perto do coração do Senhor, para sempre honrarmos os nossos pastores, o meu, de vocês, os nossos líderes, em nome de Jesus. E por último, eu quero falar um pouquinho sobre o que está lá em 1 Timóteo também, no capítulo 5. Eu vou ler aqui com vocês, 1 Timóteo 5, do versículo 13, não, do versículo 17 e 18, que fala sobre a dupla honra. Eu acho bem interessante essa questão da dupla honra. Eu ouço, vocês devem ouvir também, que às vezes eu escuto as pessoas orando qualquer coisa por dupla honra. Deus dá dupla honra, Deus me dá dupla honra, e dupla honra, e dupla honra, e nem sabe o que é dupla honra. E outra coisa, a única vez na Bíblia que Deus fala sobre dupla honra, presta atenção no que eu vou falar, no que a Bíblia vai falar. A única vez na Bíblia que ela fala sobre dupla honra é aqui em 1 Timóteo 5, do 17 ao 18. Né? A palavra dupla honra, é nesse momento que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, estava lá em Tessalonicenses, perdão, gente. 1 Timóteo 5,17 diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla
honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregar e é a pregação e o ensino, pois a escritura diz: não amordecem o boi enquanto está debulhando o cereal. Olha que sério esse versículo. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, principalmente aqueles que pregam e ensinam. Teu pastor, a Bíblia diz, o teu pastor, ele precisa receber dupla honra. Ainda mais se ele é um homem de palavra, se ele prega, se ele ensina. Você já aprendeu alguma coisa com seu pastor? Ele já te ensinou algo que está mudando a tua vida? Então você precisa aplicar essa verdade, esse princípio na tua vida. Dupla honra. O que é dupla honra? É honrar duas vezes. É honrar a mais. A Bíblia está falando que os pastores que lideram bem, a Bíblia é bem clara, aqueles que lideram bem, porque tem pastor que não lidera bem a igreja, tem pastor que não cuida bem da igreja, mas os pastores que lideram bem a igreja, que se dedicam à pregação, se dedicam ao ensino, porque o ensino é transformação de vida, esses homens, essas mulheres, eles precisam, eles merecem a dupla honra. Eles merecem ser mais honrados do que qualquer outra pessoa. É duas vezes mais honra. Não sei se vocês vão querer responder aí, mas responde no teu coração. Você já praticou dupla honra com seu líder espiritual? Já honrou ele a mais, né? Uma honra dupla. Aí você fala assim, não sei, eu vou te dar três comportamentos que você pode ter para honrar ele a mais. Mas eu quero que você guarde isso. É a mais. A mais. De repente você pensa assim, eu estou honrando o meu líder, meu pastor fazendo isso. Deus fala assim, dupla honra. Faz mais. Mais. Honra mais. Valoriza no teu coração a mais. A mais. A minha família toda, minha família, pai, mãe, irmão não, eu só tenho uma irmã. Todos nós somos convertidos, né? Desde que meus pais se converteram, eu fui a primeira a me converter na minha casa, eu tinha 10 anos, e depois meus pais aceitaram Jesus também. E desde sempre eu vi meus pais honrando nessa questão os pastores. A minha casa sempre foi casa de pastores. Os pastores que passaram pela vida da minha casa de solteira, né, casa dos meus pais. Os pastores que passaram na vida dos meus pais e que por alguma coisa estão em outros lugares, em outras cidades, quando eles passam, né, meus pais moram em Ponta Grossa, quando eles passam em Ponta Grossa, eles param na casa dos meus pais. Sabe, eles sempre tiveram essa questão assim de honrar. Minha mãe minha mãe era, agora não é mais, né? Ela tinha salão, ela era cabeleireira e sempre trabalhou com masoterapia. Então, sempre ela abençoou os pastores. Nunca um pastor da minha mãe, um pastor da nossa família pagou para cortar cabelo, pagou para fazer uma massagem porque estava com dor, sem contar as inúmeras coisas que eu vi meus pais fazendo para abençoar os pastores. A mais, aqueles que lideram bem a igreja, né? Paulo deixa bem claro isso para Timóteo, aqui no capítulo 5. Aqueles que lideram bem a igreja, pregam e ensinam, eles merecem dupla honra. É honrar com mais força, com mais valor, né? E uma coisa que eu vejo, assim, que a gente valoriza nossos pastores com o nosso comportamento, quer ver? No culto. Gente, que coisa louca que é pregar para essa geração, sabe? A gente honra com o nosso comportamento. Né? Antes de falar do culto, deixa eu falar outra coisa sobre a questão de chamar de pastor. Né? A gente honra quando a gente fala o pastor Isnar, o pastor Eliel. Porque gente, eu não sei, tem pessoas que chegam para o meu marido e falam assim, membros da igreja, falam assim, oi Eliel, me dá até um tremor por dentro. Cadê o pastor? E aí você fala assim, eles gostam, eles precisam que coloque o título. Não é título, pastor, querido. Não não é título, não é um cargo. Pastor é um chamado. Homens e mulheres que pastoreiam foram chamados para isso. Então você honra a mais o seu pastor quando você fala pastor Isnar, pastor Eliel, o senhor, a senhora. Hoje a nossa geração não usa essa palavra senhor e senhora, e por isso a nossa geração está se perdendo no desprezo do Senhor e não estão florescendo porque não honram os líderes. Eu acho um absurdo filhos chamarem pai e mãe, sabe, de nome. Ô fulana, é como se a Beatriz lá disse, falasse assim, Débora, é mãe. Esse é o chamado da minha vida para a vida delas.
é mãe. E eu sempre falo assim, eu sou muito amiga das minhas filhas, sou muito companheira, mas eu sou muito mais mãe do que amiga. Os nossos líderes espirituais, eles são amigos, eles são companheiros, viajam junto, comem junto, mas são muito mais pastores do que qualquer outra coisa. Então você honra o seu pastor, você honra a sua pastora quando você chama ele pelaquilo que ele foi chamado para ser, pastor, o Senhor. Sabe? A não ser que ele não goste disso. Daí o teu pastor vai tratar isso com você, porque tem pastor que não gosta, né? Mas é assim, sabe? Você dá um valor para aquilo que Deus chamou ele para fazer. É uma dupla honra. Uma outra coisa que eu ia falar é o comportamento no culto. Você não dá dupla honra para o seu líder, nós desprezamos o nosso líder quando nós ficamos conversando na hora do culto, na hora da pregação. Sabe, gente, não é um momento de compartilhar, não é um momento de estudo. E além de desonrar o pastor e a pastora que está pregando e não darmos dupla honra para eles, nós estamos desprezando o Espírito Santo, porque nós acreditamos que se os nossos pastores estão no púlpito pregando, é porque eles receberam uma revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo falando com a gente. Então, quando a gente fica com converseiro no meio do culto, no meio da pregação, nós não estamos dando dupla honra para os nossos pastores. Quando nós ficamos, sabe, é um levanta e sai, né? Na igreja, às vezes eu falo, gente, não toma água antes de ir para a igreja, porque eu nunca vi um povo que tem vontade de fazer xixi na hora do culto. Então não toma água se não tem controle sobre o teu corpo. Porque é uma desonra, a gente não honra duplamente os nossos pastores quando fica com levanta e sai, sabe? Outra coisa é o celular. Eu amo o celular e que benção essa tecnologia nas nossas vidas. Olha que benção, nós estamos aqui sendo ministrados nesse livro, nesse estudo maravilhoso, através do celular. Eu tenho uma coisa na minha vida, tá? Isso é meu, né? Pastor Isnar não me pediu para falar isso, no material não está escrito isso, mas eu e a minha casa, a gente tem uma palavra que a gente fala assim, ó. Bíblia de papel é o que te leva para o céu. Tá? Isso é coisa minha, não tá na Bíblia, tá? Não, minha. Por que Bíblia de papel que te leva para o céu? Porque, gente, eu amo tecnologia, tá? Amo, mas eu acho assim que é um problema muito sério quando você não tem domínio próprio, você ler a Bíblia no celular, no culto, porque você tá lá com o aparelhinho ali, lendo a Bíblia. Aí, vem um WhatsApp. Você tem que ter muito domínio próprio para não se desconcentrar daquele que você deveria estar dando dupla honra e prestar atenção no WhatsApp. Vem uma propaganda, vem uma mensagem no Instagram, vem! Gente, vocês sabem do que eu estou falando. Você está ali lendo e as coisas vão surgindo. Ai, como que eu honro duplamente o meu pastor? Não mexendo no celular na hora do culto. Ok, se você quer ter celular na Bíblia, tá? Não é pecado, não é errado, não é nada. Eu não levo celular, eu levo a Bíblia de papel, tá? É uma escolha minha e da minha casa, entende? Desde que você tenha domínio próprio, para não desonrar o teu pastor e a tua pastora quando está pregando, desde que você tenha domínio próprio, para não desprezar o Espírito Santo quando está falando com você através da pregação. E aí, então, entregar dupla honra por parar e ouvir. Já viu, gente? Às vezes um dia eu tive que tratar isso com a minha célula, um dia elas me mandaram, eu cheguei em casa depois do culto e tal, e tinha umas mensagens no meu celular, no WhatsApp, na hora do culto. E elas estavam no culto. Aí eu peguei, falei, gente, como assim vocês mandaram mensagem na hora do culto? A gente não faz isso no trabalho. A gente não faz isso no emprego. A gente não faz isso. Tem empresas que não permitem o uso do celular, como fala? Pessoal. Se a gente não faz isso no trabalho, na escola, não sei o que você faz da vida, por que nós fazemos isso com os nossos pastores? Quer dar dupla honra para o seu pastor? Se concentre e recebe o que o Espírito Santo tem para você no momento do culto. Vai usar a Bíblia no celular? Tenha domínio próprio para se concentrar na Bíblia do celular e no que o Senhor está revelando através do seu pastor na Bíblia do celular. E a outra forma de você dar dupla honra para o seu pastor, presta atenção nesse versículo comigo. Olha o que ele fala. O versículo 18 fala assim, ó, do 1 Timóteo 5, pois a escritura diz, não amordeça o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. O pastor merece o seu salário. Quando esse texto, especificamente esse texto, ele está falando que você dá dupla honra
Quando você dizima com fidelidade, quando você, além de dizimar na igreja, você oferta na igreja e oferta na vida do seu líder. Sabe, quando você oferta para o Senhor, tem pessoas que, gente, eu sei que tem pessoas passando dificuldade, né? Quem não tá com essa pandemia toda, mas eu sempre falo assim, se você comeu arroz e feijão hoje, você tem o que dizimar, você tem o que ofertar. E aí nós honramos os nossos líderes quando nós, então, entregamos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta ao Senhor. Abre tua Bíblia, se você está me acompanhando, lá em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios 3, do 9 ao 10. Diz assim: honre o Senhor com a gente conhece esse versículo. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, de vinho. Quer dar dupla honra, quer honrar e obedecer à Escritura, quando ela fala que você precisa dar dupla honra para o pastor que cuida bem da igreja, né, que lidera bem a igreja, que prega e que ensina, a Bíblia fala então assim sobre isso, né? Você precisa, porque se você não dizima, se você não oferta, o seu pastor não recebe. E 1 Timóteo fala que o trabalhador é merecedor do seu salário. E quando você dizima, quando você oferta, você está abençoado. Às vezes você fala assim, eu estou dando para o pastor, você está dando para o Senhor, e para com essa mentalidade. Você está obedecendo ao Senhor. E quando você obedece ao Senhor, a Deuteronômio fala isso, que quando a gente obedece ao Senhor, rapidamente, sabe? Tem um título que Deuteronômio fala, bênçãos decorrentes da obediência. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer ser honroso. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer ser dizimista. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer ser obediente. Nós abençoamos e honramos os nossos líderes espirituais quando somos dizimistas, mas a gente honra o reino de Deus. O reino de Deus. Nós abençoamos o reino de Deus. E aí a palavra do Senhor fala que aqueles que entregam todos os seus recursos, suas primícias, né, os seus celeiros ficarão cheios. Deus está falando assim, nunca vai ter falta na tua casa. Você sempre vai ter alguma coisa para comer, você sempre vai ter uma coisa no teu armário, você vai ser, sabe, quando você faz isso, você sempre vai ter algo, você nunca vai passar fome, tá na Bíblia. E mais, ele fala assim, e os barris transbordarão de vinho novo. Gente, quando nós honramos duplamente os nossos líderes através de dízimos e oferta, quando nós honramos o reino através de dízimos e oferta, além de não passarmos essa necessidade, porque a Bíblia fala que não vamos passar, ele fala que os nossos barris vão ser cheios de vinho novo. Vinho novo na Bíblia é o transbordar da presença do Espírito Santo. Você quer ter uma vida que transborde da presença do Espírito Santo? Então, honre os seus líderes. Honre o reino honrando os seus líderes. Você quer que o teu ministério na igreja, você quer que a tua vida familiar, você quer que a sua igreja flua, né? Flua, tem uma presença renovada do Espírito Santo, honre duplamente. Presença renovada do Espírito Santo, eu não sei você, mas eu estou precisando de renovo. Sabe, depois de tudo isso que a gente viveu, eu falei que essa pandemia veio e bagunçou a vida da gente, então eu falo, Deus, renova. Aí Deus fala assim, honra duplamente os seus líderes, dizime e oferte, abençoe o reino, que além de você não passar necessidade, vai transbordar, tá na Bíblia, os seus barris vão transbordar de vinho novo, vai transbordar de um renovo da presença do Espírito Santo. Você está precisando de um renovo da presença do Espírito Santo? Honre duplamente os seus líderes, honre a casa do Senhor, honre o que o Senhor tem para você. Amados, honrar é uma bênção para nós, que honramos. Não é só bênção para quem recebe, porque é bênção para quem recebe, é renovo para quem recebe, como os nossos líderes, mas é bênção para nós.
Só hoje, nessa parte do estudo que nós estamos tendo, né, que vocês estão tendo sobre honra, diz que se você honrar, você não vai ser desprezado, diz que se você honrar, você vai florescer, e se você honrar, você vai transbordar de um renovo da presença do Espírito Santo. Então honre, abençoe, né? Dê esse testemunho de homens e mulheres que cumprem a palavra de Deus. Amém? Amém? Pastor Ismael?